Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos, meus irmãos, começando hoje o livro de Números, né? Nós terminamos ontem Êxodo, e nessa sequência, né, que nós seguimos aqui a sequência do estudo bíblico ensinado pelo Monsenhor Jonas Abib, né? Então, o livro do Levítico fica lá para o final do estudo do Antigo Testamento. Então, nós já fizemos Gênesis, Êxodo e agora a gente começa o livro dos Números, não é? E então, capítulos 1 e 2. A gente vê que o capítulo 1 começa falando do recenseamento dos israelitas, né? No primeiro dia do segundo mês, do segundo ano após a saída do Egito, o Senhor disse a Moisés, no deserto do Sinai, na tenda de reunião: vai, fazei o recenseamento de toda a assembleia dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, suas casas patriarcais, contando nominalmente por cabeça todos os varões da idade de 20 anos para cima, todos os israelitas aptos para o serviço das armas. E assim, Moisés e Arão vão fazer o recenseamento do povo por tribo, né? Dentro da realidade das 12 tribos. Lá no 45 vai dizer assim: os israelitas recenseados por família, da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas, somaram o total de 603.550. Quanto aos levitas, porém, não foram contados com os demais segundo as suas tribos patriarcais. O Senhor tinha dito com efeito a Moisés: não farás o recenseamento da tribo de Levi, nem porás a soma deles com os filhos de Israel. Confia-lhes o cuidado do tabernáculo do testemunho, de todos os seus utensílios e de tudo que lhe pertence. Levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, farão seu serviço e acamparão em volta do tabernáculo. Então, Moisés faz o recenseamento, aqui vai dizer que o total de homens, né, de 20 anos para cima, aptos, né, para pegar em armas, aptos para a guerra, somaram o total de 603.550. E vai dizer aqui também da tribo de Levi, né? Porque a tribo de Levi ela não é contada. Porque, na verdade, a tribo de Levi foi separada por Deus para o serviço do santuário, não é? Então, eles eram separados por Deus para esse serviço específico, né? O serviço do santuário, por isso eles não eram contados nesse recenseamento para irem para a guerra, né? Para pegarem armas. Os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim o fizeram. Dessa forma termina o capítulo 1. No capítulo 2 vai dizer assim: o Senhor disse a Moisés: os israelitas acamparão, cada um perto da sua bandeira, sob as insígnias de suas casas patriarcais. Acamparão em volta e defronte da tenda de reunião. Então o Senhor estava ali no meio do seu povo. Por isso que se tem essa visão, né? E essa linguagem do Antigo Testamento, onde diz do Senhor que está no meio do seu povo, né? Porque aqui a tenda da reunião ficava no meio do povo. E ali, em redor, eles iam acampando. Primeiro ali os levitas, depois cada tribo, né? Junto com a sua bandeira ali, tinha a sua insígnia, a sua bandeira, e cada tribo acampava ali num determinado local ao redor da tenda de reunião. Lá no versículo 34 vai dizer: os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés.
acamparam segundo as suas bandeiras e puseram-se em marcha, cada um segundo a sua família e conforme a sua casa patriarcal. Então esse povo vai se organizando enquanto povo, né? Eles eram escravos no Egito, eles foram libertos, né? E passaram por toda aquela libertação maravilhosa da escravidão do Egito, passando a pé enxuto pelo Mar Vermelho, tudo aquilo que nós já estudamos lá no livro do Êxodo, né? E agora eles vão se organizando dessa forma, né? Agora o santuário já está pronto, né? O tabernáculo já está pronto e eles se organizam em torno do tabernáculo, em torno do santuário. E é interessante que uma coisa que se repete muito, se repetia lá no Êxodo e se repete agora, já nesses 2 capítulos do livro de Números, se repete que os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado. A gente tem visto isso muito no nosso estudo, né? Os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado. Então, para dizer que quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós vamos caminhando conforme a vontade de Deus, a coisa vai fluindo na nossa vida, né? O negócio vai dando certo. Por quê? Porque quando eu faço a vontade de Deus, aí as coisas fluem, porque então Deus vê que eu fiz a vontade dele e ele vai fazendo a minha vontade. Não, não é essa a visão da coisa, né? Deus, ele sabe o que é melhor para nós. E sabendo o que é melhor para nós, ele nos pede aquilo que vai, na verdade, nos beneficiar. A gente tem que ter consciência disso, né? Aquilo que Deus nos pede não é aquilo que vai nos ferir, não é aquilo que vai nos machucar, nos fazer mal. Pelo contrário, quando Deus nos pede alguma coisa, ele sabe que aquilo é o melhor para nós. Então, quando nós obedecemos, nós vamos provando aquilo que há de melhor. Quando nós desobedecemos, somos um povo recalcitrante, nós vamos então provando dos frutos amargos da nossa desobediência. Nós precisamos, né, ser um povo dócil e obediente. Peçamos isso, né, aqui nesses 2 primeiros capítulos do livro de Números, peçamos ao Senhor essa graça. Peçamos ao Senhor a graça de caminharmos conforme a vontade dele, né? De caminharmos conforme a palavra dele, de caminharmos conforme a vontade dele. Charlene, como é que eu vou saber a vontade de Deus para minha vida, né? Como é que eu vou saber o que Deus quer de mim? Já perguntou para ele? Né? Você tem rezado, tem buscado a Deus, nós precisamos orar, nós precisamos nos aproximar mais de Deus, nós precisamos perguntar, Senhor, o que queres que eu faça? É fácil? Não é fácil. Muitas vezes, né? Algumas vezes Deus fala assim claramente. Só falta colocar um letreiro lá, brilhante na nossa frente, para a gente conseguir prestar atenção e entender o que ele está falando. Mas algumas vezes é difícil compreender o que Deus quer, até mesmo pelo contexto que nós vamos, daquilo que nós vamos vivendo, né? Quanto mais difícil e complicado é o contexto daquilo que a gente vive, às vezes é mais difícil escutar a Deus, mais difícil fazer a vontade de Deus. Mas nós precisamos desejar, nós precisamos querer fazer a vontade de Deus e precisamos buscar. E ao longo do caminho Deus vai nos mostrando o que Ele deseja, né? E como mais eu faço a vontade de Deus? Naquilo que já está escrito, né? Nós temos aqui a Bíblia, né, como essa direção da palavra de Deus para nós. Nós temos a doutrina da igreja, que vai ser a direção de Deus para a nossa vida, né? Nós temos os documentos da igreja, nós temos aí tudo que aponta para o caminho, né? A igreja que vai nos apontando o caminho, aquilo que Deus deixou para nós que aponta o caminho, a vida dos santos nos aponta o caminho, né? A vida de oração que nos aponta o caminho, a graça de Deus que vem sobre nós nos apontando o caminho. Então, Santa Teresa d'Ávila, ela dizia que é mais fácil ir para o céu do que para o inferno. Por quê? Porque a graça de Deus colabora conosco para que nós possamos ir ao céu. Por mais que seja difícil, ela dizia então que é mais fácil por isso. Porque se Deus, Ele caminha conosco, se Deus nos impulsiona e nos dá a graça, nós só não iremos se nós formos muito cabeça dura, né? Peçamos a intercessão de Nossa Senhora para que nós saibamos fazer a vontade de Deus, para que nós obedeçamos ao Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.